Livro Não Culpe a Deus, por Kenneth Reagan. Capítulo 1. Por que eu? Frequentemente, antes que você possa receber qualquer coisa de Deus, você precisa encontrar respostas às perguntas que lhe estão impedindo de receber. Enquanto perguntas abarrotam a sua mente, haverá dúvidas na sua mente. E enquanto você tiver dúvidas, a sua fé será prejudicada. Eu sei pela minha própria experiência sobre um leito de enfermidade que haviam perguntas na minha mente que tinham que ser resolvidas antes que a minha fé pudesse ser efetiva. Eu mesmo tinha que encontrar as respostas. Essa era a razão por que permaneci acamado por 16 meses durante a idade de 15 a 17 anos. Às vezes me levavam semanas e meses para descobrir uma resposta para uma pergunta. E tão logo encontrava uma resposta, o diabo fazia surgir algo mais. Por mais tempo, o diabo tentou me convencer de que Deus havia me afligido e estava me castigando por alguma falta na minha vida. Eu dei ouvidos a isso por algum tempo, mas finalmente eu disse: olha, diabo, eu nasci desta maneira, nasci com um coração deformado e sérios problemas internos. Que adiantaria a Deus me castigar por algo sobre o qual eu nem estou sabendo? Isso não pode ser verdade. Às vezes o diabo dizia: você está doente por causa de alguma coisa que os seus pais fizeram. Por isso que os discípulos pensaram do homem que era cego de nascimento. Eles perguntaram a Jesus: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? João 9:2. Algumas pessoas citam erradamente a resposta de Jesus no versículo 3, dizendo: nem o homem, nem os seus pais pecaram. Ele estava doente para que Deus pudesse curá-lo. Não é isso que as Escrituras dizem. A Bíblia diz: mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Versos 3 e 4. Se uma pessoa parasse de ler neste ponto, ela poderia dizer: ele está doente para que Deus pudesse curá-lo. Não seria isso uma terrível acusação contra Deus? Aqui está um homem maduro, cego de nascimento, e Deus o tornou cego simplesmente para que ele pudesse curá-lo? Se isso fosse verdade, Deus não seria um grande Deus, na verdade? E eu não estaria interessado nele, mas graças a Deus isso não é verdade. Notem o que Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Ele imediatamente fez as obras de Deus curando o homem. Quando o diabo viu que eu ia crer ele tentou convencer-me de que não era a vontade de Deus curar-me. Ele disse: a cura é real, mas não é a vontade de Deus curar a todos. Você é um daqueles que não é a sua vontade de curar. Muitas pessoas creem nesta mentira. Todavia, é impossível crer que Deus cura e, ao mesmo tempo, crer que você é uma daquelas pessoas infelizes que não é da sua vontade curar. Bem, eu rejeitei este argumento também. Continuei buscando respostas. Eu só sabia aquilo que havia ouvido os pregadores e outras pessoas falarem. Alguns diziam: a sua enfermidade é obra de Deus. E é Deus que está operando através dela. Eu não podia aceitar tal explicação. Outros diziam: bem, talvez Deus não a comissionou, mas Ele está permitindo-a para um propósito. Isso era mais ou menos a mesma coisa. Jamais fui uma criança feliz, nunca sorria. O meu pai nos abandonou quando eu tinha 6 anos. Estando enfermo, me afetou emocionalmente. Eu era tão fraco que não podia me defender contra as outras crianças na escola. Todo mundo me batia, até as meninas. Quando eu tentava reagir, o esforço me fazia perder os sentidos, porque o meu coração não pulsava normalmente. Muitas vezes eu ficava inconsciente 45 minutos. Numa ocasião, eu fiquei desacordado por uma hora e meia. A enfermeira do colégio e a minha professora me disseram que às vezes eu ficava preto e outras vezes tão azul quanto era possível. Elas diziam que trabalhar arduamente por longo tempo para que eu recuperasse os sentidos. Devido à minha débil condição física e por causa da maneira como eu era empurrado para lá e para cá, quando atingi o 2º grau da escola primária, eu estava furioso com todos. Estava louco de raiva e isso deturpou o meu pensamento.
Um dia, durante o recreio do meio-dia, eu resolvi fazer justiça pelas minhas próprias mãos. Saí para fora do pátio do colégio, fui até umas construções que acabavam de ser terminadas e voltei com um pedaço de madeira de 5 por 11 centímetros por uns 34 centímetros de comprimento. Eu me aproximei sorrateiramente do valentão da turma e desci a lenha com toda a força atrás de sua orelha. Ele ficou desmaiado durante 45 minutos. Tentei realmente matá-lo. Na idade de 8 anos, eu positivamente desejava matá-lo e fiquei desapontado por não ter sido bem-sucedido. Este foi apenas um dos vários incidentes. Eu não lutaria com pessoas alguma abertamente, mas tão logo me virasse as costas, eu golpeava o meu adversário com um martelo ou com qualquer outra coisa que estivesse ao meu alcance. Eu estava tão disposto a matar as pessoas como olhar para elas. Chega a hora que você fica cansado de ser pisado. Naturalmente, eu não era ainda salvo. Faz diferença quando o amor de Deus entra no coração. Eu nasci de novo enquanto estava acamado. Mas mesmo depois dessa experiência, perguntas ainda surgiam na minha mente, tais como: por que eu nasci desse jeito? Será que Deus é o autor dos sofrimentos que existem no mundo hoje? Eu me lembro quando perguntei a mim mesmo: quem é responsável por tudo isso? Por que eu? Por que eu? Perguntei a Deus. Por que eu tive que nascer com uma criança prematura que pesava menos de 1 quilo? Foi Deus que me fez nascer prematuramente? Por que eu tive de ser afligido a minha vida toda? Por que eu não tive uma infância normal? Por que o Senhor me roubou da minha infância? Agora estou acamado, 5 médicos disseram que eu preciso morrer. Por que eu? Eu nada tive a ver com o caso. És tu, ó Deus, o responsável? Eu chorei e clamei: ó Deus, certamente eu não tenho que morrer. Eu ainda nem sei o que é viver. Eu sei o que é ter fome, sentir frio e passar sem roupas, mas eu jamais soube o que era ser confortável e possuir muitas coisas boas. Certas ocasiões na minha infância, eu ficava com tanta fome que o mero aroma de comida me fazia desmaiar. Eu disse: eu sempre fui empurrado de lado a outro. Jamais soube o que era ter uma família. Eu tinha esperança de crescer, casar-me e ter uma família, mas jamais gozarei destas coisas se morrer tão cedo. Tais perguntas exigem uma resposta, mas na realidade ninguém dá uma resposta. Eles lhe darão algum conceito teológico, que não adianta nada. Mas graças a Deus, a Bíblia tem a resposta. Podemos crer na palavra de Deus e ser libertos, ou podemos duvidar dela e permanecer amarrados. Estou tão feliz por ter encontrado a resposta. Achei-a em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Isso não é bom, não é verdade? Esse versículo me informa que Satanás é o opressor. Satanás é quem faz com que eu nascesse prematuramente. Satanás é o responsável pelo meu coração deformado. Satanás é o causador de quase toda a paralisia do meu corpo. Foi Satanás que me manteve preso a um leito de enfermidade por 16 meses. Mas Jesus é o libertador. Jesus é o doador de vida. Jesus é o salvador. Jesus é Deus manifesto em carne. Aleluia. Jamais fiquei tão emocionado como quando descobri essa verdade. Sim, a palavra de Deus é a verdade. Depois de ter visto e recebido o que a Bíblia diz e recebido a minha cura, eu me arrastei para fora da cama e disse: eu não vou morrer, vou viver. E algum dia eu vou ter uma família, uma esposa e filhos. Tinha então 17 anos. Era apenas um garoto. Jamais havia ouvido alguém pregar sobre cura na minha vida. Meus parentes me aconselharam a tomar cuidado, mas a Bíblia havia falado, eu criei nela, e isso para mim resolveu a questão. Contei para todos os que eu já sabia o que eu ia fazer. As pessoas, porém, não queriam crer na minha cura. Disseram que eu havia ficado tanto tempo de cama que havia afetado a minha mente.